Olá, acadêmico! Meu nome é Gabriela e sou docente nos cursos de Engenharia da Uniaselv. Nesse vídeo, iremos apresentar a resolução de um exemplo de exercício de vigas hiperestáticas com grau 1 de estaticidade, referente à unidade 3, tópico 1 da disciplina de Introdução à Mecânica das Estruturas. Para a resolução deste exercício, utilizaremos o método das forças com auxílio da tabela de Kurt-Bayer. Exemplo. Segunda solução para a resolução do exemplo. Para a viga hiperestática abaixo, calcular o valor das reações de apoio utilizando a tabela de Kurt-Bayer. Observe que no diagrama de corpo livre, a viga apresenta um eixo de simetria, que é o centro da viga exatamente no eixo do apoio interno. Observando a tabela de Kurt-Bayer, nós temos figuras geométricas tanto em linha quanto em coluna. A combinação dessas figuras geométricas resulta em alguma equação, que é justamente a integral da combinação das equações de momento fletor. Os momentos fletores que, no caso, resultaram nas figuras geométricas apresentadas. Observem aqui que na combinação de triângulos retângulos, quando os triângulos apresentam um ângulo de 90 graus voltados para o mesmo lado, né? Nesse caso, ambos os ângulos de 90 graus estão posicionados no lado direito da figura geométrica, o que resulta numa equação de momento. Se o ângulo de 90 graus for invertido, que é o caso da combinação da figura com o ângulo de 90 graus no lado esquerdo, com a figura de triângulo com o ângulo de 90 graus do lado direito, apresenta, então, uma equação de momento fletor, uma combinação das equações, né, diferente. Então, para o exercício, a primeira etapa consiste em eliminar os apoios excedentes e transformar a estrutura de hiperestática para isostática. Nesse caso, será eliminado o apoio interno para manter a simetria da viga. Essa configuração com as cargas reais eu chamo de configuração zero. Na segunda etapa, devemos criar uma viga adicional com uma carga unitária em substituição à reação de apoio eliminada. Nesse caso, a reação de apoio eliminada foi a central e, consequentemente, foi criada uma carga de 1 kN, que chamamos de carga virtual, e essa viga chamamos de viga com a configuração 1. A terceira etapa do exercício, ao invés de desenvolver as equações de momento fletor, devemos desenvolver os diagramas de momento fletor para as vigas. Então, para a viga de configuração 0, nós temos duas cargas pontuais verticais. Como a viga é simétrica, as reações de apoio vão ser iguais. Reação de apoio A, VA, reação de apoio B, VB. O somatório de VA com VB menos as cargas verticais para baixo, que são 20, né? menos 20, resulta em zero. Consequentemente, o VA mais VB é igual a 40. Como VA é igual a VB, a reação de apoio em A e em B vai ser igual a 20. O momento fletor no ponto A e no ponto B é igual a zero, pois são apoios de extremidade, apoios de primeiro e segundo gênero na extremidade. No ponto C, o valor do momento fletor vai ser igual ao VA vezes a distância até C, que é 2 metros. O VA é 20, a distância até C é 2 metros. 20 vezes 2 igual a 40. Nesse caso, o diagrama de momento fletor apresenta resultados positivos para baixo e resultados negativos para cima. Essa foi a nomenclatura utilizada. Do ponto C até o ponto D, se calcularmos o momento fletor em qualquer um desses pontos aqui, encontraremos o valor de 40. Exemplo disso, no ponto C, o momento fletor é 40, no ponto E, o momento fletor vai ser VA vezes 4, menos 20 vezes 2, que resulta em 40, e no ponto D, olhando para o lado esquerdo, eu vou ter VA vezes a distância de 6 metros, menos o 20 vezes a distância de 4 metros. E isso vai resultar no momento fletor de 40 kN por vezes metro.
Uma segunda solução, claro, é olhar para o lado direito, ao invés de olhar para o lado esquerdo, que no ponto D eu vou ter, então, a reação de apoio VB vezes a distância de 2 metros. 20 vezes 2 igual a 40 kN vezes metro. Tendo resultados para cada trecho, para cada ponto notável, eu consigo desenhar o meu diagrama de momento fletor, em que vai consistir, então, numa reta inclinada de A até C, numa carga constante de C até D e numa reta inclinada de D até B. O mesmo deverá ser realizado para a configuração virtual, ou seja, o diagrama de momento fletor. Nesse caso, a viga também é simétrica e as reações de apoio, se forem consideradas verticais, vão ser igual a 1, mais 1 vão ser igual a 0. Então, vou ter VA mais VB mais 1 kN, todos voltados para cima, igual a 0. Se eu passar a carga de 1 kN para o lado direito da igualdade, eu encontro que VA mais VB é igual a menos 1. Como a viga é simétrica, VA é igual a VB, que é igual a menos 1 dividido por 2, menos 0,5. O momento nas extremidades da viga é igual a 0, pois temos apoios de primeiro e de segundo gênero. O momento no ponto C, lembrando que está aqui, ponto C a 2 metros do ponto A, vai ser igual à reação de apoio em A vezes a distância, ou seja, menos 0,5 vezes 2, que resulta em menos 1 kN vezes metro. No centro da viga, no ponto E, o valor do momento vai ser VA, 0,5 kN, vezes a distância de 4 metros, resultando em menos 2 kN vezes metro. No ponto D, olhando para o lado direito, eu vou ter o momento igual à reação de apoio vezes a distância, ou seja, menos 0,5 vezes 2, gerando um momento de menos 1 kN vezes metro. Na quarta etapa, devemos realizar a combinação entre os diagramas 0 e 1, utilizando a tabela de Curd-Bayer. Observação: combinar utilizando as figuras geométricas disponíveis na tabela. Sempre realizar a combinação para o mesmo comprimento de viga. Então, se eu estou combinando esse trecho em que L varia de 0 a 2 metros, eu preciso combinar o mesmo trecho para a carga para a configuração 1. Trecho 2 combina com trecho 2, trecho 3 com trecho 3 e trecho 4 com trecho 4. Aqui eu tenho um triângulo, um retângulo, triângulo, trapézio, trapézio e triângulo. Todas essas figuras geométricas são encontradas na tabela de Curd-Bayer. Triângulo eu posso combinar com triângulo, triângulo combinado com trapézio, né? Depende, sempre analisar o ângulo de 90 graus do trapézio, do triângulo e o maior e menor lado do trapézio, isso é muito importante. Vamos começar então as combinações. Trecho 1 com trecho 1, da configuração 0 e configuração 1. São ambos triângulos de ângulo reto e o ângulo reto de ambos os triângulos está voltado para o lado direito. Então, aqui eu tenho triângulo com triângulo e o ângulo reto de ambos os triângulos está no lado direito. Lado direito, lado direito. Então, a fórmula a ser utilizada da integral da multiplicação das equações de momento é igual a 1/3 vezes L, que é a distância do trecho, vezes o momento mb, vezes o momento da carga virtual mb. Aqui eu tenho que o comprimento do trecho é de 2 metros, o momento real na extremidade do triângulo é de 40 e o momento na ponta do triângulo, na extremidade do triângulo da carga virtual é de menos 1, resultando então numa combinação de menos 26,667. Observem aqui, eu combinei o 40 com menos 1. O segundo trecho, trecho 2. No trecho 2 eu vou ter um quadrado e um trapézio. Um quadrado com carga constante de 40 kN e um trapézio em que a carga varia de menos 1 a menos 2 kN.
Então, a combinação de um quadrado com o trapézio vai resultar numa fórmula de meio vezes L, que é o comprimento do trecho, vezes o momento do quadrado, multiplicado pelo somatório entre os momentos do trapézio. Então, 1 meio vezes a distância do trecho, que é 2, vezes o momento do quadrado, que é 40, vezes o somatório dos momentos, que nesse caso vai ser menos 1 e menos 2. Resultando, então, meio vezes 2 vezes 40 vezes menos 3, que é igual a menos 120. Combinação do trecho 2. Em atenção à simetria dessas vigas, o resultado para a combinação do trecho 3 vai ser igual ao resultado da combinação do trecho 2, pois eu tenho um retângulo e um trapézio com as mesmas características. A mesma coisa vai se repetir para o trecho 4, pois temos dois triângulos com as mesmas características dos triângulos que foram combinados no trecho 1. Então, eu posso somar os resultados obtidos para o trecho 1 e trecho 2 e multiplicar por 2. Aqui nesse caso, o trecho 3 possui o mesmo valor do trecho 2 e o trecho 4 possui o mesmo valor do trecho 1. Então, trecho 1, trecho 1 e trecho 4 com os mesmos valores, trecho 2 e trecho 3 com os mesmos valores. Somando, eu encontro menos 293,333 para o deslocamento 1, 0, combinando os diagramas das cargas reais, que representa a viga 1, configuração 1, com a configuração 0, que representa o diagrama da carga virtual. A quinta etapa é realizar a combinação entre os diagramas de configuração 1 e 1, utilizando a tabela de Kurt-Baer. Nesse caso, a nossa viga de configuração 1 possui uma figura geométrica de um triângulo. E se observarmos na tabela de Kurt-Baer, eu tenho combinação de triângulos inteiros. E essa combinação resulta numa equação de 1/3 vezes o comprimento vezes a multiplicação dos momentos da carga das vigas combinadas. Como eu estou combinando uma viga com ela mesma, esses momentos vão ser sempre o valor do momento no eixo, que é o menos 2. Então, a combinação das configurações 1 com ela mesma é igual a 1/3 vezes o comprimento total da viga, que no caso é 8 metros, vezes o momento da configuração de uma das configurações, que é menos 2, e o momento da outra configuração, que é a mesma, então também é menos 2, resultando em 10,667. A sexta etapa é restabelecer as condições impostas, ou seja, o deslocamento das combinações 1 e 0 mais o deslocamento das combinações 1 e 1 multiplicados por x é igual a 0. Substituindo os valores, eu tenho que menos 293,333 mais 10,667x é igual a 0. Isolando o valor de x, eu encontro uma reação de apoio, um valor de 27,5 kN. Substituindo aqui no apoio do centro da viga, eu soluciono uma viga isostática, em que eu tenho as três equações da estática para a resolução. Como a viga é simétrica, ainda sei que VA vai ser igual a VB. VA mais VB mais 27,5 menos 20 menos 20 é igual a 0, ou seja, o somatório das forças verticais é igual a 0. VA mais VB, consequentemente, vai ser igual a 12,5. Como VA é igual a VB, o valor das reações de apoio restantes é igual a 6,25 kN. Qualquer dúvida, estamos à disposição dos canais de comunicação. Bons estudos e até a próxima!